Olá! Hoje o intuito do vídeo é para ajudar algumas pessoas que estão com dúvidas sobre a máquina. Na verdade, foi uma pergunta que fizeram no grupo dos salgadeiros sobre o que fazer para não ficar empurrando a massa, né? Eu, nas minhas produções, nunca fiquei empurrando nem massa nem recheio, nem com a mão, nem com nenhum tipo de utensílio. O vídeo eu tô gravando sem os defletores para poder vocês entenderem, né, como que é o processo. Eu vou adicionando massa, né, e eu dou o formato do meu salgado, o tamanho, na verdade, só com a massa, né, sem o recheio. Você vai regulando até achar o tamanho desejado. O vídeo não vou falar sobre regulagem, gente. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Mas eu não vou falar sobre isso porque depende muito da textura da massa. Depende da textura do teu recheio. Aqui, nem as minhas produções ficam com a mesma regulagem. Toda vez que eu vou produzir, eu vou adaptando a regulagem de acordo com o tamanho do salgado que eu quero. E não tem como ser a mesma regulagem, tá? Não é assim um manualzinho que você vai lá e já coloca aquela regulagem ali e já vai dar certo. Não é assim. Você tem que ir testando, né? Eu fui testando com o botão de tempo, tava grande demais. Quando eu baixei um pouquinho o tempo, já ficou pequeno demais para o tamanho que eu queria, que é o salgado de 20 gramas, o tamanho festa. Daí, quando eu vi que não tava dando certo no botão de tempo, eu fui para o botão de massa, né? Eu faço um cálculozinho assim, o salgado de 20 gramas, como eu quero ele final 20 gramas, eu deixo entre 17 e 16 de massa para o restante completar com recheio, né? Quando o tamanho do salgado de massa para mim bate entre 17 e 16, no máximo 18, aí já tá um tamanho bom e eu já começo a rechear, porque aí quando começar a rechear, ele vai dar 20 gramas, né? É uma base que eu faço aqui. Então, vocês vão fazendo de acordo ao que vocês acharem melhor, como vocês acharem melhor, tá? Aí, eu tô mostrando no vídeo que eu só vou colocando, ó, os pedacinhos de massa. Não vou empurrando com nada, como vocês viram, só vou acrescentando os pedacinhos de massa e pronto. Eu também não deixo a máquina numa velocidade muito alta, porque senão eu não vou conseguir controlar ela sozinha, para quem trabalha sozinho, né? Para quem trabalha com um ajudante, dá para acelerar um pouquinho, né, a velocidade da máquina. Eu não faço isso porque eu deixo num tempo bom que eu consiga controlar ela sozinha, né? E aí, já desci o recheio, né? Porque eu já achei o tamanho da minha massa. E o que eu faço aqui? Uma coisa que eu fiz, uma estratégia minha. Eu desço um pedaço de massa com recheio, uma tripinha, na verdade, de massa com recheio, pra mim ver se tá bom, se tá fluindo o recheio certinho, se tá tendo alguma falha no recheio. E aí, eu também já regulo ali a quantidade. Se eu vejo se tá muito recheio, aí eu diminuo um pouquinho, tá? Eu faço isso aí, mas vocês fazem de acordo com como vocês acharem melhor, né? E daí, eu comecei a minha produção, né? O intuito do vídeo, como eu falei, é pra mostrar que eu não empurro minha massa com nenhum tipo de utensílio, nem com mão, nem com nada, tá? Eu espero que vocês entendam. Eu fiquei um pouquinho na frente do vídeo. Eu acho que mesmo assim dá pra vocês entenderem, né, o que eu tô falando. Que eu não empurro, eu só vou acrescentando massa e recheio. Vou acrescentando pedaços pequenos, porque assim, ó. Se a gente tá numa frequência de colocar pedaços pequenos na cuba e coloca um pedaço bem grande, aí vai dar oscilação de tamanho. Então, tentem colocar pedaços do mesmo tamanho quando vocês forem abastecendo, que é para também não dar oscilação. A máquina, ela sempre vai dar uma oscilaçãozinha, né? Eu já percebi que os meus aqui oscilam de 2 para mais ou 2 para menos do tamanho inicial que eu programei. Mas, né, é uma máquina, não é perfeita e a gente vai controlando. Eu creio que vocês tenham entendido o que eu falei, né? Vai abastecendo aos poucos e vai dar tudo certo. Não desistam, gente, né? Algumas pessoas ficam falando
no grupo que vai desistir, que quer vender a máquina, não desistam. É uma máquina, né? É tipo um carro. Você tem o carro ali, ele é bom, ele é perfeito. Mas você precisa aprender a manuseá-lo, não é isso? Para dirigir. Então, com a máquina é a mesma coisa. Eu passei alguns dias, se eu não me engano foi 3 dias, que eu fiz uma massa só para mim aprender a manusear ela. Só para mim aprender a dar o tamanho da regulagem, né? É um investimento tão pequeno, em relação à massa que eu quero falar, viu? Não sobre a máquina. Você faz ali uns 3 quilos de massa, não é um prejuízo muito grande. Para você controlar os tamanhos, né? Para você aprender nas regulagens, faz do tamanho pequeno, faz do tamanho grande. Eu ainda não faço tamanho grande lanchonete. Eu faço tamanho 20 gramas para festa e o mini, que é o de 10 gramas. Nesse momento aí, eu já estava regulando o tamanho mini. Por quê? No mesma massa e no mesmo recheio, eu já faço dos 2 tamanhos. Eu faço o tamanho 20 gramas e já faço o tamanho mini. Tá vendo as bolinhas pequenininhas? O tamanho mini, eu deixo elas entre 7 e 8, só massa. Para quando entrar o recheio, ela dá 10 gramas, que é o que o pessoal fala, o salgado de copo. Então, na mesma massa e no mesmo recheio, eu já faço os 2 tamanhos. Quando eu vejo que já tem uma quantidade boa do salgado, 20 gramas, daí eu começo a fazer o de 10 gramas. E eu tava regulando novamente, ó, a descida de massa para eu fazer o salgado de 10 gramas, tá? Aí você regula de acordo ao tamanho que você acha que é bom. Eu fico entre 7 e 8, né? Só a massa para quando entrar o recheio ficar o tamanho de 10 gramas. E eu faço novamente aquele processo que eu falei para vocês da tripinha, né? Descer um pouco de massa e recheio sem cortar, sem usar o cortador. Eu desço um pouco, só massa e recheio, para mim ver como é que tá a constância do recheio. Se tá muito, se tá pouco, se tá tendo falha, né? Porque às vezes dá uma falhazinha, então aí você tem que acrescentar mais o requeijão cremoso para ficar com a consistência boa. Aí eu vi que tava muito a quantidade de recheio. Eu fui diminuir um pouquinho a descida do recheio, né? Pra acompanhar, porque senão quando fosse cortar o salgado, ele ia abrir, porque o recheio ia estar muito. Mas aí eu não dou uma movimentada muito brusca. Eu vou movimentando aos pouquinhos. Você viu que eu dei só um toquinho de leve para diminuir o recheio. Não muito, tá? Eu vou diminuindo aos poucos. De acordo com o que eu vou fazer nos salgados, eu também vou aumentando ou diminuindo o recheio. Por quê? Quando eles vão cortando, quando eles vão caindo, eu abro para mim ver como é que tá de recheio, se tá pouco ou se tá muito. Se eu ver que tá pouco, eu aumento um pouquinho o recheio. Se eu vejo que tá muito, eu diminuo um pouquinho o recheio. Às vezes também começa a abrir os salgados. A gente vê que quando vai caindo, vai abrindo. Aí eu retirei, foi um pedacinho de orégano, viu, gente? Pra vocês não acharem que era algum inseto. Foi um pedacinho de orégano maior que tava na massa. Então eu vou regulando aos poucos, gente. Não tem muito o que falar. É você ter paciência para você ir fazendo, testando. Não desistam, dá tudo certo, tá? Eu creio que vocês devem ter entendido o que eu quis passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tô aqui para ajudar, viu? Então, nesse processo aí, ó, eu baixei mais um pouquinho o recheio, porque eu ainda achei que tava muito, tá? E aí, eu começo a descida dos salgados. E já, depois que chega ali naquela base do meio, dos cortes, eu ligo o cortador, tá? Eu não ligo já direto quando vai começar, não. Eu deixo descer um pouquinho, né? A tripinha dos salgados, eu deixo ela descer. Depois que ela desce, que já tá passando da linha do cortador, aí eu ligo o cortador. E aí começa a cortar os salgados, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Como eu falei, qualquer dúvida pode me perguntar. Eu tô aqui pra ajudar, viu? Se eu puder ajudar, eu vou fazer mais vídeos pra ajudar vocês. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar, tá? O vídeo inicial foi pra mostrar a vocês que não precisa empurrar, que foi uma dúvida de uma pessoa que perguntou.
o que que fazia para não precisar ficar empurrando nem massa nem recheio, tá? Aí eu vou acrescentando aos poucos, como eu falei. E lembrando, não coloquem pedaços maiores, outros menores. Tentem colocar os pedaços do mesmo tamanho para não dar oscilação, tá, gente? No tamanho do salgado. Vocês vão tentando abastecer a massa com o mesmo tamanho dos pedacinhos de massa. Porque se você coloca um pedaço muito grande e depois coloca um pedaço menor, vai dar oscilação sim no tamanho do seu salgado. Desculpa se eu não soube narrar muito bem, mas eu espero muito que vocês tenham entendido o que eu quis passar nesse vídeo.